Este garotinho, chamado Bernard, trabalha como engraxate de sapatos. Ele escolhe propositalmente montar a sua banca em frente ao banco, para que seus clientes sejam todos ricos e brancos. Ele não se importa com o pouco dinheiro que ganha engraxando sapatos, e trabalha lentamente para ouvir os segredos financeiros que os trabalhadores contam dentro do banco. Tudo que ele realmente quer é o valioso conhecimento financeiro que ouviu deles desde muito novo, já que o seu sonho de vida é se tornar um banqueiro. Ele não se importa que está no Texas no ano de 1939, um lugar e uma época em que os negros são oprimidos por discriminação severa. O seu pai lhe diz tristemente que o seu sonho é impossível, mas os olhos de Bernard mostram muita determinação. Contra todas as probabilidades, 15 anos mais tarde, Bernard se muda para Los Angeles com a sua mulher Eunice e os seus filhos. A discriminação racial em Los Angeles não é tão grave como na sua cidade natal, por isso ele decide começar o seu negócio ali. A família tem que viver numa dilapidada sala de serviços de um dos seus parentes, mas Bernard promete à sua esposa que eles se mudarão em breve. Ele começa trabalhando como agente imobiliário e busca casas à venda em toda a cidade. Através de uma observação atenta, ele descobre que a comunidade negra em Los Angeles está superlotada. Mas enquanto a comunidade branca tem muitas casas vazias, os negros precisam de moradia e têm força financeira para isso, mas muitas vezes não conseguem alugar um imóvel por causa da discriminação. Esta é uma grande oportunidade de negócio para a especulação imobiliária. Então, Bernard vê um apartamento que não está em muito bom estado, mas só ele vê a vantagem da localização da casa, que é adjacente à área onde vive o povo negro. Entusiasmado, ele vai ao proprietário e oferece $30 mil para comprar o prédio, mais $5 mil quando conseguir alugar todos os quartos. Mas embora o proprietário admire a sua ideia, ele não quer fazer negócios arriscados. Bernard fica frustrado, mas não desiste da sua ideia. Então ele vai até o banco, onde é imediatamente discriminado pela secretária do gerente, que se recusa a deixá-lo falar com o seu chefe. Então ele espera algumas horas na porta do banco, e quando o gerente sai, ele o para imediatamente e diz que conhece um dos seus clientes VIP. Bernard explica sobre seu negócio e pede que o gerente lhe dê um empréstimo, mas o gerente não lhe dá muita atenção e rejeita a sua oferta de cara. O que Bernard não esperava é que naquela noite receberia uma ligação do proprietário, que pergunta se ele usou o seu nome para tentar obter um empréstimo. Então Bernard não tem escolha senão pedir desculpas. Inesperadamente o proprietário não fica com raiva e ainda admira sua perseverança de que ele não desistirá até que seu objetivo seja alcançado. Então o proprietário decide falar com o gerente para que Bernard obtenha o primeiro empréstimo da sua vida e compre a propriedade. Dias depois da compra, Bernard começa a fazer reparos no imóvel, e uma velha senhora branca racista chega questionando o que ele está fazendo ali. Bernard responde que está fazendo uma reforma em seu prédio, e a velha decide chamar a polícia. A polícia percebe que a casa lhe pertence de fato, por isso eles vão embora sem nenhum problema. Nessa noite, Bernard regressa ao edifício, mas a velha lhe diz imediatamente para sair porque não é hora de fazer reforma. Bernard ainda responde calmamente que não é um trabalhador do condomínio, mas sim o proprietário do prédio. A velha fica chocada com esta informação, e alguns dias depois se muda furiosamente, porque não quer viver no mesmo edifício de pessoas negras. Assim que a velha deixa o apartamento, Bernard aluga a casa a uma senhora negra com a certeza de que o mercado de inquilinos negros é enorme. Como ele havia previsto, o edifício é rapidamente preenchido com inquilinos, e o seu negócio vai muito bem. O ex-proprietário admira o trabalho de Bernard e se oferece para iniciar um negócio com ele. Bernard escolhe a casa e calcula os rendimentos dos inquilinos, enquanto o antigo proprietário negocia a transação e assina os contratos. Com o ex-proprietário à frente das negociações, os brancos não sabem que estão fazendo negócios com os negros. Bernard concorda prontamente com a sociedade, e os dois começam a ganhar muito dinheiro juntos. Pouco tempo depois, Bernard também se muda de um simples bloco de apartamentos para uma mansão, proporcionando uma vida feliz à sua amada família. Quando alguém o discrimina, ele não revida, porque não quer entrar no jogo sujo das outras pessoas. Ele quer jogar com as suas próprias regras, e o máximo lucro é o seu objetivo final. No entanto, a vida nem sempre segue sem problemas, e podem surgir desafios a qualquer momento. O sócio de Bernard é velho e frágil. Ele morre repentinamente alguns anos depois, e o seu capital na empresa é herdado pela sua esposa. Esta mulher discrimina severamente os negros, e não quer trabalhar com Bernard. Ela desprezivelmente se oferece para comprar as ações dele a um preço muito baixo, e se ele discordar, ela promete processá-lo. Naquela época, quando brancos e negros brigavam na justiça, os brancos sempre eram favorecidos,
Mas mesmo assim, Bernard não está disposto a ser tratado de forma tão injusta e decide ir ao tribunal. Para vencer o processo, ele precisa encontrar alguém que testemunhe a sua relação de trabalho com o seu antigo sócio. Bernard tenta falar com o gerente do banco, mas ele já está cooperando com a viúva e o ignora novamente. Extremamente desapontado, Bernard olha à sua volta dentro do banco e o belo edifício tem pessoas discriminatórias por todo lado, o julgando só por causa da sua cor de pele. Ele é frequentemente desprezado sempre que entra no banco. Pensando nisso, Bernard pensa num plano ousado. Há 4 bancos naquele edifício e cada um deles fechou as portas para ele. Neste momento, a mente de Bernard tem uma ideia genial. Ele decide comprar o edifício para ver quem ousa discriminá-lo novamente. Em seguida, Bernard decide encontrar Joe, um outro promotor imobiliário negro de Los Angeles, e lhe conta os seus planos. No início, Joey pensa que ele está louco porque o preço do edifício é extremamente alto e nunca um negro comprou um terreno naquela área da cidade. Mas depois de discutir o assunto durante algum tempo, Joey descobre que Bernard não é um maluco, mas um homem muito inteligente, pois quer comprar o edifício, porque enquanto for dono do imóvel, o banco que estiver dentro dele sempre o servirá. Eles não ousarão recusar empréstimos e também lhe revelarão as tendências imobiliárias, ajudando ainda mais o seu negócio. Joey está chocado com a sua ideia e fica apreensivo, mas depois de pensar bem, ele acredita que o plano vai funcionar. Embora Joey seja um homem extremamente rico, ele também está sujeito à discriminação de pessoas brancas por todo lado. Se ele puder ser respeitado nos bancos frequentados por pessoas brancas, ele vai ganhar ainda mais dinheiro. No entanto, eles ainda não podem negociar as transições diretamente com os brancos, por isso eles precisam de uma pessoa branca como agente. Para esse cargo, Bernard já tem uma ideia em mente: contratar Matt, que tem lhe ajudado com as renovações. Matt é um homem honesto e também muito ambicioso, apesar de ser um pouco inexperiente. Por isso, Bernard e Joey começam a treiná-lo e até saem com ele para jogar golfe. Matt não decepciona e rapidamente se torna um ótimo jogador. Enquanto joga, ele pode calcular avaliações imobiliárias, tal como um jovem e promissor empresário. No clube de golfe, Matt conhece o dono do edifício do banco, num encontro arranjado por Joey. A conversa corre bem e Matt tem a oportunidade de comprar o edifício, mas precisa saber calcular o valor exato do imóvel. Bernard ajuda Matt a fazer todos os cálculos, primeiro contando o número de luzes acesas no edifício. Depois ele calcula a taxa de vagas do edifício e depois obtém o valor estimado através das receitas anuais e dos custos operacionais. Bernard prepara quaisquer números que possam estar envolvidos e pede a Matt para memorizar esses números antes do encontro com o proprietário. Como resultado, não importa quanto o dono blefe sobre a sua propriedade, Matt está sempre um passo à frente e lhe dá um número exato. Isso choca o proprietário e o contabilista ao seu lado. Todos eles pensam que encontraram um gênio da matemática e não conseguem enganá-lo. No final, Bernard fica com um edifício que inicialmente tem o preço de mais de 2,4 milhões de dólares, por apenas 1,56 milhões. A partir daí, sempre que Bernard entra ou sai do edifício, o presidente de cada banco vem apertar a sua mão, e o pequeno gerente que lhe dificultou as coisas no passado fica chocado com o tratamento que ele recebe. As carreiras imobiliárias de Bernard e Joey se expandem rapidamente, quebrando o estrito zoneamento de segregação racial de Los Angeles. Muitos negros jovens e promissores se mudam para bairros de brancos. Logo após terem sido recebidos pelo vice-presidente vários anos mais tarde, em 1963, Bernard leva a sua família de volta ao Texas para visitar o seu pai, que diz a ele que está orgulhoso das suas realizações. No dia seguinte, Bernard passeia pela cidade com o seu filho, passando em frente ao banco onde Bernard trabalhava como engraxate. Nessa altura, o Texas ainda era o lugar mais racista da América, e eles encontram um rapazinho engraxando sapatos como Bernard costumava fazer quando era criança. Para a surpresa de Bernard, o rapaz só vai trabalhar nos sapatos dos brancos. Este pequeno incidente toca Bernard e desperta o seu sentimento de responsabilidade para com os seus semelhantes. Então ele decide secretamente que deve mudar o status quo e ajudar a comunidade negra na sua cidade natal, conseguindo melhores habitações. No dia seguinte, Bernard visita Joey e diz que eles devem comprar o Banco Continental no Texas. Joey pensa que Bernard está louco por pensar nisso, porque o racismo no Texas ainda é extremamente grave. Mas Bernard consegue mostrar razões imperiosas para fazer a compra, e no final Joey concorda em ajudá-lo. Eles recrutam Matt novamente e usam-no para ser o seu negociante. Ele se reúne com os proprietários do banco, Robert Florence Sr. e Robert Florence Jr., para discutir os números do negócio.
Apesar das suspeitas de Florence Jr., ele vende o banco a Matt e aos seus sócios. Com o Banco Continental adquirido, Bernard começa a trabalhar e começa a ajudar os afro-americanos da cidade a serem aprovados para empréstimos. Parece que o objetivo de Bernard é ajudar os seus companheiros a terem oportunidades justas de habitação e de financiamento. As oportunidades correm bem durante algum tempo, até que Florence Jr. começa a investigar os empréstimos que o seu banco aprova. Ele os confronta sobre os empréstimos que aprovaram e os ameaça com uma carta do Departamento de Tesouraria dos Estados Unidos. O departamento vai inspecionar as operações do banco dentro de um mês. Durante esse período, Matt apresenta uma sugestão que sugere que eles comprem outro banco e transfiram os empréstimos problemáticos para ele. Bernard diz que o principal problema é supervisionar as operações. Em resposta, Matt sugere que lhe seja permitido gerir o novo banco. Bernard expressa o seu desconforto com a ideia, mas acaba se contentando em deixar Eunice ficar de olho em Matt. No final, Matt consegue gerir o seu banco tal como queria, e no dia seguinte, Matt se reúne com um advogado e começa a assinar os contratos de empréstimos. Algum tempo depois, Matt recebe um telefonema de Florence Jr. relativo a clientes que querem recuperar todo o seu dinheiro que deixaram no banco. Para piorar a situação, um federal e examinador bancário chega para fiscalizar os empréstimos. Para tentar ajudar, Bernard se veste de zelador para poder se aproximar durante a reunião. Infelizmente, isso não faz diferença, porque o investigador descobre um problema crítico em vários empréstimos. Bernard está incrédulo que aqueles empréstimos absurdos foram aprovados, mas logo ele fica sabendo que havia sido Florence Jr. o tempo todo. Enquanto se apressa para conseguir todos os protocolos do banco, Matt lembra que contratou um advogado que Florence recomendou. E assim, Florence ficou sabendo dos empréstimos problemáticos e fez tudo para prejudicá-los. Algum tempo depois, Bernard e Joey dizem a Matt que o movimento mais racional que podem fazer é se afastar do banco. Sem querer deixar o seu banco, Matt faz algo sem que seus parceiros saibam. No dia seguinte, Joey fica sabendo o que ele fez e corre para o banco com Bernard para confrontar Matt sobre os empréstimos, enquanto Florence observa o espetáculo. Bernard diz a Matt para pegar os seus relatórios, mas é tarde demais. Os investigadores do Banco Federal já chegaram para revogar a licença de funcionamento do banco. Enquanto saem do prédio, o FBI prende Bernard e Joey. Bernard até tenta resistir, mas é uma luta inútil. Algum tempo depois, Bernard e Joey se encontram com o seu advogado e ficam sabendo que o seu caso foi arrastado juntamente com alguma política racial do país. Enquanto isso, Matt conversa com o senador McLean sobre testemunhar contra os seus parceiros em troca da sua liberdade. Em seguida, Matt segue as sugestões de McLean e testemunha contra os seus parceiros na audiência do Senado. Mais tarde, Bernard também se encontra com o senador McLean e ouve a sua proposta que lhe dá a escolha de aceitar um acordo de imunidade e confirmar os testemunhos de Matt. Ou então, Bernard pode dizer o que quiser e ir para a prisão. No final, Bernard decide dizer as palavras que estavam guardadas em seu coração há anos. Ele fala sobre a discriminação racial no país e todo o preconceito que ele sofreu em sua vida. Pouco tempo depois, as fortunas de Bernard e Joey acabam dizimadas, e os dois também são condenados à prisão federal. Florence Jr. compra o Banco Continental por uma pequena fração do preço pago por Bernard e Joey. Entretanto, Matt nunca foi acusado de qualquer crime. Vários anos depois, Bernard e Joey saem da prisão, mas Eunice acha estranho que os dois homens pareçam felizes mesmo depois de perder toda a sua fortuna. Acontece que não é esse o caso. Joey revela que eles têm propriedades e bens nas Bahamas. Eunice fica incrédula e pergunta a Bernard como foi que isso aconteceu. Acontece que Matt telefonou para Bernard na noite anterior ao seu testemunho e contou a ele sobre o acordo com o senador. Em troca, Bernard pediu um favor a Matt antes do governo poder confiscar os seus bens. O filme termina depois de sabermos que as propriedades residenciais de Bernard e Joey foram fundamentais na luta contra a segregação habitacional em Los Angeles. E eles ainda têm duas mansões, uma ao lado da outra nas Bahamas.